Bom dia! Vamos começar a nossa live. Tô 10 minutinhos atrasada, mas é porque eu estava só conseguindo aqui arrumar para poder fazer a transmissão nos dois canais, né? No Instagram e no Facebook. Eu vou só iniciar aqui a live do Insta para a gente poder começar. Olá, bom dia! Vamos começar a nossa live. Hoje o tema, como falado na segunda-feira no post, nosso tema vai ser alimentação na hidradenite, né? Eu abri o post na segunda para vocês deixarem as suas dúvidas. E sim, temos muitas dúvidas. Estão todas aqui anotadinhas para poder ir respondendo conforme eu vou explicando. Tá bom? Para quem caiu de paraquedas aqui, meu nome é Clara Fonseca, sou nutricionista funcional, trabalho com pacientes com hidradenite supurativa desde 2012, se eu não me engano. Eu conheci a doença, eu acho que em 2009 ou em 2010, através de um pedido de uma postagem no meu blog antigo, né? Eu até tenho print dessa postagem porque é uma doença que eu tenho muita felicidade em ajudar, né? Porque eu vejo que ainda é escasso o número de profissionais que conhecem a doença e que tem algum tipo de direcionamento, né? Então, por isso que eu venho batendo tanto tempo nessa tecla e fazendo postagem, dividindo o que eu sei por aqui. E aí eu resolvi fazer essa live porque eu recebo muitas perguntas em box, normalmente, e eu acho que seria importante, porque eu acho que a última live que eu fiz sobre hidradenite para responder perguntas, se eu não me engano, tem quase um ano, eu nem tinha percebido que tinha passado tão rápido. E eu já estava com algumas perguntas dos grupos de WhatsApp que eu participo com os portadores de hidradenite. Então, se você tem hidradenite e não participa de nenhum e gostaria de participar, depois me chama no inbox e me manda seu celular que a gente te adiciona. Eu não sou administradora de nenhum dos grupos, mas se eu não me engano, eu participo de 3, tá? Um aqui só do Rio de Janeiro e 2 que engloba o país inteiro, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que eu costumo fazer com os pacientes que têm hidradenite aqui no consultório e o que eu tenho de resultado, né? Que eu acho que é o que mais interessa, é saber o que dá certo e o que não dá certo, né? Para quem está assistindo a live e não sabe o que é hidradenite, eu acho também isso muito importante, porque muitas vezes o que eu escuto de relato das pessoas que têm hidradenite é a exclusão do meio social, né? As pessoas acham que é uma doença contagiosa e a hidradenite ela não é contagiosa, ela não pega se você encostar no amiguinho. Então, vamos parar de excluir as pessoas, por favor, certo? A hidradenite, aparentemente, né, ela parece furúnculos pelo corpo da pessoa, né? Ela é uma doença autoinflamatória, como é caracterizada pela classe médica, né? O diagnóstico é diagnóstico médico, nutricionista não dá diagnóstico, né? Os pacientes já vêm para mim normalmente com o diagnóstico feito pelo médico, normalmente é o dermatologista, ou já vi muitas vezes o ginecologista falando sobre isso, depois encaminhando a pessoa para o dermato só para bater o martelo final. É uma doença muito dolorosa também. Uma das perguntas que me fizeram foi uma pessoa que não tem hidradenite, me perguntando quais eram os sintomas da hidradenite, por isso que eu estou falando mais ou menos o que acontece. Ela dói muito porque são realmente furúnculos que vão se formando e fica muito inchado, muito dolorido, fica purgando. Então é uma doença bem chatinha de se conviver. E é por isso que eu até falo, não excluam essas pessoas, por favor, certo? E aí, o que a gente tem em relação à alimentação na hidradenite, né? O que eu faço no consultório é aplicar um protocolo que serve para as doenças autoimunes e a gente está com um resultado maravilhoso por aqui. Eu tenho alguns pacientes que já estão comigo há quase um ano e que não estoura mais os furúnculos, né? Raramente aparece, quando aparece ele involui, ele tipo aparece um carocinho e o caroço não abre, não evolui para nada purgando, né?
que é o grande problema de quem tem hidradenites, ficar aquilo saindo pus o tempo inteiro, né? E é basicamente o que eu falo nos posts que tem aqui, tanto no Facebook quanto no Instagram. Para quem entrou agora, eu tô ao vivo aos dois, por isso que às vezes eu fico olhando para os lados, tá, gente? Que é a retirada dos alimentos que tem glúten, trigo, centeio e cevada, e dos alimentos que tem leite, né? Aí não adianta ser sem lactose. Eu, inclusive, gravei um vídeo no YouTube falando sobre isso. A grande questão na hidradenite é a proteína do leite de vaca e não a lactose, que é o açúcar do leite, certo? E aí vamos às perguntas, que uma delas exatamente era os alimentos que podem piorar as lesões. O alimento que eu vejo que mais piora, assim, se eu pudesse botar ele em ordem decrescente, é exatamente os lácteos. Eu vejo que os pacientes, quando, entre aspas, furam a dieta, comendo um queijo, uma pizza, são os que mais sentem isso logo após o consumo desses produtos. Então, os laticínios, eles mostram-se muito mais inflamatórios no caso da hidradenite do que os outros. Porém, o glúten também, tem pacientes que relatam que comem pão e o negócio piora mesmo. Oi, Deliane! Então, também é uma coisa muito importante. E a gente tem o consumo de açúcar, né? Alimentos muito açucarados acabam também piorando muito o quadro de inflamação, que é o quadro da hidradenitis supurativa. Então, também seria muito importante a redução, se não a temível exclusão do açúcar, que eu sei que é bem difícil, né? Quando eu falo isso no consultório, o pessoal treme na cadeira, mas a gente vai reduzindo aos poucos até chegar num patamar que a gente consiga controlar, né? A hidradenite, ela não tem cura, mas ela tem controle. Pelo menos até agora a gente não sabe da cura, né? É uma doença, entre aspas, rara. Eu brinco que ela só não é rara lá no meu consultório, né? Porque toda hora aparece alguém. Eu até acredito que ela não seja rara. Só como a gente tem pouco registro ainda dela, as pessoas ainda ficam muito tempo sem diagnóstico, né? Eu vejo muita gente chegando lá no consultório com 25, falando que tem hidradenite desde os 12 e só com os 25 foi diagnosticada. Então, demora muito tempo para ter o diagnóstico. Então, assim, acaba que pode ser que seja considerada uma doença rara por falta realmente de diagnóstico e de registro do aparecimento da doença, né? Então, mas hoje em dia ela é considerada uma doença ainda rara, certo? Então, os alimentos que podem piorar a lesão, os top 3 que eu falaria seria o açúcar, os alimentos que contêm glúten e os alimentos com proteína do leite de vaca, né? O leite e os laticínios, seus derivados. Esses seriam os 3 que eu falo que a gente pode começar excluindo da nossa alimentação ou pelo menos reduzindo ao máximo. Eu realmente só vejo uma melhora bem positiva disso quando existe a exclusão, pelo menos, do leite e do glúten, né? E pelo menos a redução do açúcar. E aí foi uma outra questão que levantaram para mim. Eu só vou ticando aqui, gente, por isso que eu tô com a canetinha, senão me perco. O tempo que o corpo leva para desintoxicar, porque o que eu recebo de mensagem falando, olha, fiz 30 dias, não comi nada de glúten, não comi nada de leite, o inferno na minha vida, isso... E não adiantou nada, e eu desisti, chutei o balde e tô aí desse jeito. Nem sempre 30, 40 dias vão adiantar. O tempo de desintoxicação de um organismo, para ele se reerguer, melhorar, e você começar a sentir essa melhora, ela é muito individual. É uma coisa que eu bato muito na tecla, é exatamente essa individualidade das pessoas. Então, assim, o meu corpo não vai reagir do mesmo jeito que o corpo de vocês e vice-versa. Então, assim, o tempo que eu levo para poder organizar todo o meu organismo novamente não vai ser o mesmo de outras pessoas. Então, as pessoas me perguntam no consultório, quanto tempo eu fico melhor do que eu tô? A gente não consegue saber, porque isso é muito individual. Então, assim, existe uma melhora aparente em poucos dias, você sente que tem uma coisa diferente acontecendo,
Mas assim, a melhora mesmo, que nem eu tenho lá no consultório, tem uma paciente minha que está há 11 meses comigo. Então assim, não foram 40 dias de dieta, são 11 meses de dieta. E hoje sim, aparecem os nódulos e eles não estouram, eles somem rapidinho, não fica o máximo doloridinho no local. Então assim, mas são 11 meses que ela tá lá comigo, 11 meses que ela tá fazendo tudo bonitinho. E aí sim ela conseguiu uma evolução bem significativa da dieta e da hidradenite, consequentemente. Tá? Então, assim, não desistam, porque algumas pessoas tentam fazer a exclusão sozinha. Isso é uma outra coisa que eu costumo falar. A gente consegue um resultado bom só excluindo essas coisas que eu falo, né? Reduzindo açúcar, excluindo leite, excluindo glúten. Só que muitas vezes é necessário a gente ter um atendimento presencial com uma nutricionista, né? Então procurem, já vi até aqui no Instagram uma pergunta se tem consulta online, já vou falar sobre isso. Procurem uma nutricionista funcional no estado de vocês. Ela pode não conhecer hidradenite, né? Mas se vocês contarem para ela o que é, contarem o que você já faz, que vocês já estão excluindo glúten, excluindo leite, elas vão tratar vocês como uma pessoa que tem outras coisas envolvidas, entendeu? Então elas vão conseguir fazer prescrição de probiótico, que é muito importante na hidradenite, verificar as vitaminas de vocês, que também é muito importante para o sistema imune. Então elas vão conseguir cuidar de vocês. Então assim, não desistam e procurem um profissional, porque é muito importante vocês terem outras coisas alinhadas, e não só a exclusão do leite e do glúten. Porque a gente precisa tratar o intestino. Eu tenho alguns vídeos, se eu não me engano, acho que está no YouTube, e com certeza aqui no Instagram, no Facebook eles estão, falando exatamente dessa importância do intestino na hidradenite, nas doenças autoimunes e na saúde de uma maneira geral, mesmo que você não tenha nenhuma doença tão importante assim como essas. Então, o tratamento intestinal é o primeiro passo de qualquer tratamento nutricional. Então, a gente não consegue tratar o intestino só tirando isso. Isso melhora. Mas, assim, e o dano que foi feito antes de você retirar esses produtos? Entende? Então, assim, muitas vezes, só retirar isso não vai resolver o seu problema. Pode amenizar. E aí é por isso que muitas vezes as pessoas desistem e acham que não, isso é mentira ou isso não dá certo comigo. Então, assim, quem está tentando melhorar só seguindo essas dicas, o meu conselho procure alguém presencialmente, né? Para poder te ajudar a tratar, ver se tem alguma deficiência de vitamina e mineral, se está tudo direitinho, se vocês estão comendo todas as coisas como deveriam comer, certo? Então, deixa eu ticar aqui. Alguém me perguntou se chá causa lesão. Citaram vários chás. Não tenho nenhum relato de chá piorando lesão de hidradenite. Inclusive, isso é uma coisa que precisa ser orientada presencialmente, mas a gente vê alguma melhora com chá verde, mas nem todo mundo vai poder tomar o chá verde, né? Tem que tomar cuidado se está gestante, ou se está querendo engravidar, se está amamentando. Então, até a prescrição de chá, eu acho interessante vocês terem contato com um profissional e fazer essa prescrição individualizada. Mas nunca vi chá causar lesão em ninguém com hidradenite lá no consultório e nunca li também nada sobre isso, certo? A vitamina D é super importante, né? Então, tá consumindo peixe é super importante, tá consumindo ovo é super importante. E ela é muito importante para a hidradenite por conta do sistema imunológico. Então, isso era uma outra pergunta, se era realmente importante. Sim. Basicamente, quase todo mundo que tem hidradenite lá no consultório sai com suplementação de vitamina D, caso ela não esteja ok no exame de sangue, né? Então, isso é bem importante e também é importante fazer suplementação com um profissional. Não suplementem sozinhos, porque às vezes vocês não vão precisar ou às vezes vocês vão fazer dosagem errada. Não saiam comprando suplemento em loja de produtos naturais. Às vezes não tem certificação, não é um produto puro, não está na dose correta para você, e aí você vai estar jogando dinheiro fora, perdendo seu tempo.
Então, se for pensar em suplementação, sempre com um profissional para a gente fazer tudo certinho e dar certo, né? Porque aí depois vem aquelas mensagens para mim, eu fiz isso e não deu certo. Fez como? Por conta própria. Então, assim, por conta própria, realmente, às vezes, não vai dar certo, né? Não que não dê certo sempre, né? Eu tenho algumas pessoas que me mandam mensagem falando que somente a exclusão do leite, dos derivados e do glúten deu super certo e a pessoa está super bem. Só que isso não é 100% dos casos, certo? Álcool e pimenta são outras perguntas, e as castanhas. As castanhas, eu sempre peço para observar. Tenho pacientes que têm intolerância à castanha do Pará, outros que não têm. Já peguei paciente com intolerância à amêndoa, outros que não têm. Então, além dos dois, do glúten e da proteína do leite, os outros alimentos, eles vão ser individuais. Por isso que eu falei logo no início da live para vocês procurarem um profissional para avaliar isso. Porque existem umas pessoas... Eu tenho uma paciente que tem sensibilidade à carne de porco. E quando ela come carne de porco, a hidradenites dela aparece. Então, assim, todo mundo acontece isso? Não. Tem paciente meu que come normalmente carne de porco e nada acontece. Então, algumas pessoas têm uma sensibilidade a determinados alimentos e isso é individual, certo? Então, isso vai valer para a pimenta, para as castanhas. E o álcool, sim, ele prejudica a hidradenites, ele é inflamatório. E aí, aproveitando esse gancho, os benefícios que uma alimentação vegetariana poderia ter em relação à hidradenites, né? As carnes, elas acabam tendo um potencial inflamatório maior para umas pessoas do que para as outras. E poderia, sim, se beneficiar de uma alimentação vegetariana, não necessariamente vegana ou vegana, porque realmente reduz esse tipo de inflamação, principalmente da carne vermelha, né? Mas, como eu falei, tem algumas pessoas que não apresentam nenhum tipo de sensibilidade. Mas, assim, a digestão fica um pouco mais facilitada quando a gente não consome proteína animal. Então, algumas pessoas se beneficiariam, sim. Eu tenho 2 pacientes com hidradenites que são vegetarianas. Observou melhor. Uma delas, inclusive, ela já veio para mim vegetariana. Ela vai retornar agora, eu acho que semana que vem, se eu não me engano, para a primeira consulta dela depois da primeira, né? Para o retorno mesmo. Para a gente checar como é que estão as coisas, né? Mas eu acho que é meio caminho andado, né? A gente já tem menos exposição a algumas coisas tóxicas quando a gente é vegetariano. Mas não necessariamente, né? Eu acho que tem tantas exclusões que as pessoas, quando falam assim, eu vou precisar ser vegetariano. Não, vegetariano é sim um caminho, mas não necessariamente você vai precisar ser. Mas eu costumo encorajar, se a minha opinião é essa, mas não forço ninguém a nada, né? Na verdade. Outra pergunta que me fizeram os alimentos que podem, que não podem e receitas. Os alimentos que podem, que não podem, acho que eu já consegui responder essa questão, né? E falando em receita, deve ter o que eu acho que uns 6 meses que eu fiz um livro de receita só para os pacientes com hidradenites e eu divulguei ele aqui gratuitamente na internet. Ele já está fora do ar. Eu acho que vocês já não conseguem encontrar o link dele. Mas aí, quando me pediram isso, eu vou colocar o link novamente disponível, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook. Eu vou ver só como é que eu vou fazer isso e eu aviso para vocês. Para vocês baixarem, porque ele ainda existe, ele está lá bonitinho, guardadinho. Muita gente baixou, eu acho que foram mais de 200 downloads. E para quem não tem, quem se interessar, eu vou deixar ele aqui. Tem algumas receitas já sem glúten, sem leite, e interessantes para quem tem hidradenites. Eu fiz de presente, eu nem lembro, eu acho que foi em agosto, foi no dia do nutricionista. Foi em algum momento que eu estava fazendo, muitas pessoas ficavam me pedindo receita, eu falei, vou fazer um livro para vocês. E aí peguei, fiz e disponibilizei. Então eu vou botar ele novamente aqui e vou botar também nos grupos de WhatsApp, que eu acho que tem várias pessoas agora me assistindo que estão lá nos grupos que eu participo. Eu vou jogar ele novamente lá para quem não fez o download fazer, tá bom? E aí, a última pergunta que me fizeram foi... A última pergunta que foi exatamente uma pessoa aqui do Instagram que novamente me perguntou. Na verdade, foi outra pessoa que me perguntou
nos stories, mas tem uma pessoa que me perguntou que é de Brasília. Como é que faz para ter atendimento comigo fora do Rio? E, infelizmente, só vindo ao Rio. Atendimentos online com prescrição e suplementação são proibidos por lei. Então, existia um projeto de eu sair do estado para ir atender essas pessoas em outros estados e, infelizmente, ele ficou inviável eu fazer isso. Então, eu falo que ele não foi abortado, ele só está guardado na gaveta e eu estou pensando um jeito de colocá-lo em prática, como eu conseguiria ir para outros lugares atender vocês, porque realmente não me vem nada à mente, porque mesmo fazendo bate e volta, não ficou possível, viável eu conseguir fazer isso, certo? Mas aí, na verdade, depois que começou a surgir esses muitos pedidos para eu ir pro... A pessoa que me perguntou era até do Mato Grosso, teve uma de Brasília, né, que acabou de me perguntar, mas tem muita gente do Sul, do Nordeste, da Bahia, que me manda. Semana que vem eu vou estar lançando podemos chamar de curso, mas eu tenho um desafio chamado o Desafio Mais Leve, e ano passado eu fiz 3 versões dele, 2 versões comuns. A última versão foi a versão do Desafio Mais Leve Detox, em que alguns pacientes com hidradenite, algumas pessoas com hidradenite, que não são nem meus pacientes, participaram do Desafio Detox e tiveram um resultado muito bom. Esse desafio não existe prescrição nem de suplemento, nem de plano alimentar. Então, ele pode ser feito online. E aí, o que eu fiz? Eu peguei esse último desafio e transformei todinho ele numa versão especial para quem tem hidradenite supurativa. Foi o jeito que eu encontrei de tentar ajudar de alguma maneira quem não está no Rio de Janeiro. Não vai ter prescrição, que nem eu falei que para ter prescrição eu precisaria ir nos estados ou vocês virem até o Rio de Janeiro para serem atendidos, mas vai ter orientações durante o desafio. Ele vai ser todo online. Antigamente ele era feito pelo WhatsApp, hoje ele vai ser feito numa plataforma onde os desafios vão sendo lançados todos os dias, e nós vamos ter via WhatsApp, sim, um grupo só de quem está participando do desafio, do cursinho que eu fiz, para tirar dúvidas, certo? Então eu vou dar mais informações desse curso ao longo dessa semana. As inscrições vão abrir segunda-feira. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso por aqui mesmo, em texto. Vou botar tudo bonitinho para quem se interessar poder participar e eu estar ajudando de alguma maneira, tá bom? Então, acho que as dúvidas foram essas. Como eu tinha falado na postagem para algumas pessoas, às vezes fica difícil ler as perguntas online, porque vai passando muito rápido, mas eu estou vendo aqui que o chá verde melhorou, a redução do açúcar também melhorou. Deixa eu ver mais aqui. Aí essa aqui foi a pessoa perguntando do online, eu já respondi. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, acho que não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook, se alguém escreveu alguma coisa para mim. Não. Então tá, gente, foi isso. Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Surgindo alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, que depois eu vou respondendo de um em um. Tá bom? Ou me mandar um inbox que eu também respondo. Certo? Eu tenho uma lista VIP que eu mando dicas, não necessariamente de hidradenite, mas toda segunda-feira são dicas gratuitas pelo WhatsApp. Então, quem quiser participar da minha lista VIP e não estiver participando, é só me mandar um oi, quero participar da sua lista VIP. Então, vocês anotem o meu celular. Caneta e papel na mão. O DDD é 21 e o telefone é o 99573 3038. É só me mandar um oi, que eu terminando aqui a live, eu adiciono vocês na lista VIP e a partir da segunda-feira que vem vocês já estão recebendo as dicas. Eu mando dica, eu mando receita. É um bate-papo bem legal que acontece segunda-feira. Não é um grupo de WhatsApp, você não vai estar no meio de um monte de gente falando o dia inteiro.
é uma lista de transmissão, então você só recebe a minha dica diretamente no seu celular. Você tem como me responder, eu tenho como responder você, mas é individual, tá bom? Porque isso é uma outra preocupação de todo mundo. Então, por hoje é isso. Um beijo, obrigada por quem me assistiu, certo? E até a próxima. Beijinho. Vou encerrar aqui no Face.